Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Mas antes de orar, eu venho focar nesse verso que eu falei primeiro aqui. Fala quem está do seu lado assim, ó. Fala assim: Deus te quer sorrindo, meu irmão. Deus te quer sorrindo. Aleluia. Deus te quer sorrindo. Vamos falar mais uma vez, fala, Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, eu posso aqui encher da tua palavra. Amém. Vou começar com você, está lá em Apocalipse capítulo 12, o versículo 11. E o tema da nossa mensagem é: e eles o venceram. Então fala assim: e eles venceram. Mas isso serve para nós. Se os irmãos do passado venceram Satanás, também nós vamos ver como vencer Satanás, porque a mesma maneira que Deus deu a eles as ferramentas, são as mesmas até hoje. Então nós vamos ver nessa noite como nós podemos vencer o inimigo, amém, irmãos? Porque ele já foi derrotado lá na cruz, pelo Senhor. Mas o que nós vamos estar ministrando é uma mensagem poderosa, mais simples, que é o poder que há no sangue de Jesus. Às vezes as pessoas usam muito essa expressão, se o sangue de Jesus tem poder, mas usa isso aí de uma maneira muito vazia, entendeu? Realmente tem poder no sangue de Jesus, mas você vai entender nessa noite qual é o poder do sangue de Jesus que te torna um vencedor, amém, irmãos? Não é simplesmente ficar usando essas expressões aí que ficaram tão comuns. O sangue de Jesus tem poder. Às vezes as pessoas usam até essa palavra assim, acostumou tanto a falar qualquer coisinha, o sangue de Jesus tem poder, né? Mas hoje você vai entender por que ele tem poder. Apocalipse 12, 11 fala assim: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Está observando? Eles venceram por causa de quê? Do sangue do Cordeiro. Então, se nós soubermos usar o sangue de Jesus, nós também vamos vencer como eles venceram. Essa é a receita da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também continua com a segunda parte, mas eu vou ficar só na primeira. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então, duas coisas fizeram deles crentes vencedores: pelo sangue de Jesus e também pela palavra que saía da boca deles. Mas qual era a palavra que saía da boca dos apóstolos? Era a palavra do Evangelho de Cristo. Então nós não vamos ficar hoje com a palavra, vamos ficar só com o sangue. Mas você sabe que a palavra de Deus ela é ferramenta para vencer o inimigo. Jesus, quando ele foi levado para o deserto, ficou lá 40 dias após o batismo, né? Ele foi provado por Satanás. No final, Satanás aparece e fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o que Jesus fez? Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus venceu o inimigo pela palavra. Então é a mesma maneira, nós vencemos o inimigo pela palavra. Por isso que lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, lá fala qual deve ser a nossa armadura. Fala sobre o escudo da fé, fala sobre a oração, mas fala também sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você vê, a fé te protege, ela é um escudo. Então quando você está usando a fé, ela está te protegendo. Então a fé é considerada um escudo, né? Agora, a palavra já é para ataque. Então nós somos partes de um exército que ataca, mas também se defende. Nós nos defendemos pela fé, mas nós atacamos o inimigo pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que você precisa cada vez mais crescer no conhecimento da palavra de Deus, né? O apóstolo Pedro fala o quê? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quanto mais você conhece a graça de Deus, mais você vai ter um relacionamento íntimo com Cristo, amém? E a graça é o quê? Receber sem merecer. Fala para o irmão que está ao seu lado assim: graça é receber sem merecer. Mas pergunta para ele aí se ele merece alguma coisa. Eu vou dar 10 segundos para ele te responder. Como a namorada do Igor é a primeira vez, eu não sei o que ele respondeu para ela, né? Se merece, se não merece alguma coisa, mas eu acredito que ele falou com ela que não merece nem um copo d'água quando ele vai na casa dela. Eu imagino que ele tenha dito isso, né? Porque graça é receber sem merecer, e ele sabe disso, né? Então significa que quando nós relacionamos com Deus na base da graça, nós vamos cada vez mais nos encher do Espírito Santo de Deus. Agora, por isso que o apóstolo Pedro fala: nós precisamos crescer na graça, porque a graça, o conceito é simples, é receber sem merecer, mas viver a graça é profundo.
Por isso que nós precisamos cada dia mais crescer na graça. Não é falar assim, é fácil viver na graça. Não é não. Se fosse tão fácil assim, não mandava crescer nela. Por isso que Jesus falou para Paulo o seguinte, a minha graça te basta. Então nós precisamos da graça de Deus todos os dias na nossa vida. Mas o texto que nós vamos estar meditando essa noite está lá no livro de Hebreus, né? Capítulo... Eu vou ler o texto todo, ele é longo, mas vou ler rápido. Hebreus capítulo 12, dos versículos 18 a 19, onde nós vamos estar aqui meditando nesse poder que há no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz assim a palavra de Deus, Hebreus 12. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, ao clamor da trombeta, e ao som de palavras tardas. Ele está dizendo o seguinte, nós não temos chegado aqui. Eu vou explicar por que ele falou isso. Tais que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam que eles eram ordenados. Até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés diz, sinto-me aterrado e tremo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, existem dois sangues na Bíblia. O sangue de Abel, que foi derramado lá em Gênesis, que fala, mas existe um sangue que fala muito mais alto do que o sangue de Abel, que é o sangue de Cristo. Então, dois sangues. Um sangue falou lá em Gênesis, mas hoje nós vamos falar, não é do sangue de Abel, é do sangue de Jesus, que é superior ao sangue de Abel. Mas o que, é que a palavra de Deus está falando? O sangue fala. Então, há uma voz vinda do sangue de Jesus. Amém, irmão? Fala assim, o sangue fala. Então, você precisa prestar atenção no que o sangue fala. Amém? Que é o sangue do Senhor Jesus lá na cruz. Aí continua lá, tende cuidado, não recuseis ao que fala, né? Está falando que o sangue fala. Não recuse ouvir a voz do sangue. Mas não é o sangue de Abel, é o sangue do Cordeiro, né? Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. O que é reter? É segurar. O que a Bíblia está falando? Reter a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Então, se você quer servir a Deus de modo agradável, você tem que andar debaixo da graça. Amém, irmãos? Se você não andar debaixo da graça, você não vai servir a Deus de um modo agradável. Porque o contrário da graça é a lei, é a base do seu esforço. Então, a pessoa tentar agradar a Deus pela lei, ela não vai conseguir. Porque andar pela lei é andar pela força do seu braço. Amém? Agora, se você vive debaixo da graça, a graça te capacita, me capacita a termos uma vida agradável a Deus. Por isso que quem anda debaixo da graça, eles servem a Deus muito mais do que aqueles que andam na lei. Sabe por quê, irmã Eva? Porque quem anda na lei quer andar na base do merecimento, quer se esforçar, quer ver se compra a bênção de Deus. Quem anda na graça é humilde e fala o seguinte, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não posso fazer nada. Ele não abre a boca e diz, eu posso. Então esse texto que você acabou de ler aqui em Hebreus, o apóstolo Paulo, né, quando ele escreve esse texto para os Hebreus, ele está fazendo uma citação aqui do que aconteceu lá em Êxodo capítulo 19. Foi quando Moisés foi chamado por Deus para ir lá no monte, e Deus falou para ele o seguinte, que ninguém toca nesse monte. Então Moisés estava no monte Sinai. Então lá Deus falou com ele, mas uma nuvem
passou sobre aquele monte Sinai e falou que ninguém poderia tocar naquele monte, nenhum animal poderia tocar, senão morreria. Então tinha um limite até onde eles poderiam ir. Isso é o monte Sinai, que representa a lei no Velho Testamento. Pois é, mas Deus mudou de monte. Deus não está mais no monte Sinai, está no monte Sião. E o monte Sião aponta para a graça. Então preste atenção, se você quer viver na lei de Moisés, você ainda está no monte Sinai. Se Deus não está lá mais, se os anjos não estão lá, se Jesus não está lá, o que você vai fazer lá? Você tem que mudar de monte. Hoje ele habita no monte Sião. O monte Sião é no sentido figurativo que apresenta a graça. Hoje a cidade de Jerusalém, ela foi edificada, hoje tem a parte nova lá em Jerusalém e a parte antiga. A parte antiga de Jerusalém, ela foi edificada sobre o monte Sião. E é lá no monte Sião também que foi construído o templo de Salomão. Então você tem que entender o seguinte, monte Sião aponta para a graça de Deus. Amém, irmãos? Então preste atenção, a lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é boa. Mas a lei não pode salvar ninguém. A lei não tem condições de te conduzir no caminho de Deus. A lei só mostra o padrão de Deus, que é muito alto. Quando você pega os 10 mandamentos, fala, não matarás, não roubarás, né? Se perguntar para você se você cumpre os 10 mandamentos, nem que seja quando você é criança, você quebrou um desses 10 mandamentos, né? Se eu perguntar que alguém rouba, né? Ou já roubou, a maioria vai falar, eu nunca roubei. Mas se você parar bem direitinho para pensar, o dia que você foi lá na escola e pegou uma folha de chamex sem pedir autorização, você roubou a folha. Ela não te deu. O dia que uma pessoa te empresta uma caneta, você coloca ela no bolso, vai embora e não devolve, você roubou aquela caneta. Pensando assim, quem nunca roubou? Quem nunca pegou uma fruta no quintal do vizinho sem pedir autorização? Você não foi preso porque roubou uma goiaba, né? Mas roubou. Então, se você for analisar bem, os 10 mandamentos, em algum momento nós quebramos ele. Por isso que o Tiago fala o seguinte, aquele que se quebra um mandamento, ele se torna culpado de todos. Você tem 10 mandamentos na Bíblia, você sabe quantos que são? 613. Mas a Bíblia só menciona os 10, não é? Porque os 10 resumem todos os 603. É por isso que o dízimo é 10%, porque o número 10 aponta para algo que você está oferecendo no total. Então, como você dá 10% para Deus, é como se você estivesse dando tudo, que representa o seu tudo. Então, os 10 mandamentos representam todos os 613 mandamentos de ordenança. Então, eu quero falar para você o seguinte, o dia que Moisés foi naquele monte, ardia em fogo, então ninguém podia tocar. Pois é, mas agora mudou. Deus mudou o monte Sião, que é o monte da graça. Agora você pode achegar diante do trono da graça. Lá no livro de Hebreus fala, nós podemos nos achegar diante do trono da graça. Agora, e aí você quer ir no trono da lei. Então, quando eu falar lei, é esse título. Eu quero receber uma bênção de Deus. Então você está aproximando do trono da lei. Você está em direção ao monte Sinai. Agora, quando você fala assim, eu quero receber tudo de Deus é pela graça mediante a fé. Então agora você está indo no monte certo, você está indo no monte Sião. Amém? Então entenda que o monte Sião, ele aponta para a graça. Assim como o Paulo também, ele faz lá no livro de Gálatas, ele faz uma analogia entre Sara e Agar. Né? Agar foi a escrava que Abraão teve um filho com ela, cujo nome era Ismael. Mas o filho herdeiro chamava-se Isaac. Foi o filho que nasceu de Abraão com Sara. Então lá no livro de Gálatas, Paulo faz uma comparação assim, Sara aponta para a lei. Perdão, Sara aponta para a graça e Agar aponta para a lei. Então quando nós cremos em Cristo, nós somos da mesma linhagem de fé de Abraão. Então você pode falar que nós temos por pai Abraão no sentido da fé. Agora qual é a sua mãe? A sua mãe é Agar ou é Sara? Porque quem tem a lei como algo na vida, a mãe dele é a lei. Então não basta ter o mesmo pai, tem que ter a mesma mãe. Então seu pai é Abraão pela fé, no sentido de exemplo, né? Mas a nossa mãe é Sara, no sentido da graça. Então o casamento tem que ser perfeito. É a lei, não é a lei, é a graça. Amém, irmãos?
Então, João, todas as vezes, João, que você relaciona na lei, você está indo para o Monte Sinai. Você quer viver no Monte Sinai ou Monte Sião? Eu quero estar no Monte Sião, porque é lá que Deus está. Não é no monte que Deus habita, mas é no sentido figurado, onde nós estamos. Nós estamos nos achegando a Ele. O Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Pois é, aí você vai e vira os olhos para o Monte Sinai, de onde não vem socorro nenhum. Mas quando você olha para o Monte Sião, é de lá que vem o socorro. Então, todas as vezes que você relaciona com Deus na base do merecimento, você está andando debaixo da lei. E quando você anda debaixo da graça, é debaixo do favor, sem merecer. Então, tudo que você for fazer, você precisa andar debaixo da graça. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: eu criei, por isso falei. Quem anda na graça, crê e fala. Então, deixa eu te dar um exemplo para ficar bem claro. Digamos que você está tomando um remédio. Não é isso que Paulo está querendo dizer, joga o remédio fora. Não é isso não. Ele está querendo dizer o seguinte: creia e fale. É falar o quê? Eu declaro que eu sou curado, eu declaro que Jesus é minha cura, mas você continua tomando o remédio. Não é crer e jogar o remédio fora, é crer e falar. Falar o quê? O Senhor é minha cura. Aí, quando a cura manifestar, o remédio vai ser jogado fora. É assim que funciona. Não é pegar o remédio, jogar fora e começar a falar: eu sou curado, e parar de tomar. A princípio, o remédio não é inimigo. Remédio é o seguinte: ele tem as bênçãos dele, não tem? Mas todo remédio também tem um efeito colateral. Não existe remédio 100%. Ele beneficia de um lado, mas tem um outro lado que pode trazer consequências, não pode? Então você decide qual que é melhor para você. Deixar de tomar um remédio e continuar com a doença, ou receber o efeito colateral? Você que mede essas coisas. Se o efeito colateral for pior do que a cura, você vai preferir ficar doente, né? Então, de qualquer maneira, existe um efeito. Mas a fé declara apenas, mas não é para poder fazer. O fazer seria o seguinte: eu vou jogar fora os remédios. Não, você fazer. É crer e declarar: Jesus é a minha cura, e quando ela se manifestar, o próprio médico fala: você não precisa mais tomar remédio. É a mesma maneira, você está crendo que Deus vai te dar uma casa própria. Então você começa a declarar: eu creio que eu vou ter uma casa própria. Não é você ir lá no banco e não ter nenhum centavo para poder começar e falar: financia a casa para mim, não sabe nem de onde vem. Não é isso que Deus está falando. Quando você declara: eu crio, por isso falei, eu vou ter uma casa própria, em algum momento Deus vai prover o recurso para que você tenha a sua casa própria. Aí você vai lá comprar, ou financiar, do jeito que for. Mas o recurso apareceu porque você declarou. Amém? Então é assim que a gente funciona. Não é crer e falar, é fazer. É crer e falar. Mas na hora certa tem as coisas para fazer, vai ser em direção a Deus. Então, quando você está no Monte Sinai, que é a lei, Deus tem te condenado. Você quer receber juízo de Deus? Então não fique na lei. Porque a lei é o seguinte: Deus até aceita você relacionar com Ele pela lei, desde que você não cometa nenhuma falha. Mas alguém tem coragem de chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu vou me relacionar com o Senhor assim, olha, eu vou andar direitinho, o Senhor vai me abençoar. Então você já sabe que vai ter algum momento que você não vai conseguir. Mas foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam lá no monte, no deserto, né? Aí eles falaram assim para Moisés: Moisés, fala para o Senhor que tudo que Ele falar nós vamos fazer. Eles confiaram neles? Confiaram. Mas sabe o que Deus fez? Eles falaram isso no capítulo 19. Aí Deus sabia que eles não iam fazer? Já foi logo no capítulo 20, dando para eles os 10 mandamentos, para provar para eles que eles não iam cumprir. E também imediatamente Deus já providenciou tudo. Ó, quando eles não cumprirem, você vai fazer isso. Vai sacrificar os animais. Como Deus já sabia que eles não iam fazer, já providenciou também um recurso para resolver o problema de pecado deles. Mas Deus deu os 10 mandamentos porque eles confiaram neles mesmos. Mas Deus não começou o mundo dando 10 mandamentos. No início Deus relacionava pela graça. A lei veio para mostrar para o homem que ele não é capaz de cumprir o padrão de Deus. Por isso que Jesus cumpriu todo o padrão de Deus, e hoje nós nos aproximamos por causa do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é por causa da obra do Senhor Jesus lá naquela cruz. Então nós precisamos ter em mente que Deus mudou de habitação. Então Deus agora ele não está mais no monte da lei, Ele está no monte da graça.
Amém, irmãos? Então não adianta você querer relacionar com ele pela lei, você está andando na contramão, você não vai chegar em lugar nenhum. Então quando eu estou falando da lei, eu não estou falando que a lei não é boa, a lei é perfeita. Eu estou dizendo, não é de guardar os 10 mandamentos, o que eu estou dizendo é no sentido de querer receber das coisas de Deus com base no seu merecimento, é você querer se esforçar para poder conseguir as coisas de Deus, é você querer levar uma vida de santidade com base na sua força, ninguém consegue. Então às vezes eu quero largar um vício, aí você fala, eu vou conseguir, não, é lei. Agora você fala assim, em Cristo eu sou liberto, o Senhor Jesus vai trabalhar, amém? Porque João 8,32 fala, né, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus ama a graça e tem prazer em ser gracioso. É isso que você precisa entender, né? Porque se for na lei, ele tem que condenar. Agora, graças a Deus, um dia o Senhor, ele vai julgar o mundo, mas não vai julgar a igreja no sentido de condenar. A igreja vai ser julgada para receber recompensa. O mundo vai ser julgado para receber condenação, amém? Mas nós não estamos nesse time da condenação, mas eu quero estar entre aqueles que vão receber uma recompensa do Senhor, amém? Então, na graça, Deus, Ele nos torna justos. Eu vou fazer essa pergunta mais uma vez. Quantos justos nós temos aqui? Levanta a mão. Amém. Aí uns ficam meio tímidos de levantar a mão, mas eu quero falar para você o seguinte, lá em Romanos 5,17 fala assim, nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Então o dia que você aceitou Jesus como Salvador, Ele fez uma troca comigo e com você. Ele pegou meu pecado, cravou naquela cruz, e em troca Ele deu a justiça dele para mim. Então agora eu sou justo em Cristo Jesus. Então você que já aceitou Jesus um dia como Salvador, você pode bater no peito e falar assim, eu sou justiça de Deus em Cristo. Amém, irmãos? Eu fui justificado pela fé. Amém. Então você agora pergunta mais uma vez, quantos são justos aqui? Amém. Continua o pessoal comigo, mas você tem que levantar as duas mãos se você. Por isso que a Bíblia fala, né, Fabiano? É pela fé. Fé é crer, não é sentir, não. Se for sentir justo, ninguém está sentindo justo aqui. É pela fé mesmo. Você tem que afirmar isso, é pela fé. Se Deus falou que eu sou justo, eu sou o quê? Justo, né? Aí eu pergunto de novo, quem vai para o céu aí? Amém. Pois é, mas é outra coisa também que é problemática, né? Se você já aceitou Jesus como Salvador, você pode levantar as duas mãos e falar assim, o céu é o meu destino final. Mas não é porque eu mereço, mas é porque o Filho de Deus é o meu representante. Tudo é por causa de Jesus lá na cruz. Se você for consultar aí um psicólogo, ele deve falar isso com você. Senta aí, meu filho. Me conta a sua vida toda. Faz uma regressão do passado, né? Aí você começa a chorar de contar o passado. Mas eu te falo uma coisa, aí você vai falar com o psicólogo assim, você está mandando te contar a vida. Mas a palavra de Deus fala lá em Hebreus 12:2, deixando as coisas que para trás ficam, eu devo olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. Então eu não vou te contar infância nenhuma mesmo, que ela foi tão desastrosa que eu não quero nem saber do meu passado. Agora eu olho para o meu futuro e o meu presente. Amém? Amém? Por quê? O meu passado já foi apagado pelo sangue de Jesus lá naquela cruz. Esse é o poder do sangue. O sangue tem poder para perdoar pecado do passado, do presente e do futuro. Esse é o poder que há no sangue. Amém, irmãos? Então lá em Efésios capítulo 2 fala que nós somos salvos de graça mediante a fé. Então a terceira pergunta, quantos aqui creem que Jesus mesmo morreu por você? Amém. Já levantou as mãos aí, né? Agora presta atenção, se você crê que Jesus morreu por você, vamos falar para ele mais uma vez, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que a morte do Senhor foi no meu lugar, por isso eu sou salvo, em nome de Jesus. Amém? Essa é a oração de entrada no céu, acabou. Não tem mais jeito, é só você crer. Se você creu com o coração e confessou com a boca, para você é salvo, né? Então você pode chegar na sua casa e falar, está chegando um justo aqui, está chegando um cidadão do céu aqui, está chegando uma nova criatura aqui, está chegando aqui um mais do que vencedor em Cristo Jesus. A pessoa vai olhar para você e falar assim, onde você conseguiu tudo isso? Pela fé, porque eu criei no Filho de Deus. Amém? Então agora você pode ficar tranquilo, que não há mais condenação nem na minha vida e nem na sua
vida, por causa do sangue do Cordeiro que purificou-nos de todo o pecado. Amém? Então diz assim o Salmo 2, verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Monte Sião fala da graça, não é isso? Então esse versículo aqui é um salmo profético, aqui está apontando para Jesus, o meu rei. Então você presta atenção, quando Jesus deixou esse mundo, ele estava lá no Monte das Oliveiras de Jerusalém, e não é de lá que ele foi embora? Quando ele estava subindo, os discípulos estavam olhando para ele, até que ele desapareceu na nuvem, e o anjo apareceu para os discípulos e falou assim: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele há de descer. Então naquele mesmo lugar que Jesus subiu, um dia ele vai descer, para reinar nesse mundo aqui durante 1000 anos, e nós estaremos juntos com ele, e Satanás amarrado, porque Jesus está mostrando, a igreja tomou de volta de você o governo que estava sendo influenciado, porque o diabo tem influência nesse mundo, mas no dia que Jesus voltar, ele vai dar para a igreja o poder de governar o mundo com ele, e Satanás perdeu toda a autoridade que tinha nessa terra, amém, irmãos? Mas isso vai ser depois da grande tribulação. Mas o que eu quero é ser arrebatado antes da grande tribulação. Quem gostaria de conhecer o anticristo aí? Os 3 primeiros anos e meio dele é de paz, entendeu? É só os 3 anos e meio finais que ele vai ser o diabo manifestado. Mas a minha oração é que o arrebatamento aconteça antes desse cidadão manifestar no mundo, que eu não quero nem saber quem é. Eu quero é ser arrebatado antes. Amém, irmãos? E eu creio que será antes desse, né? Que vai ficar aí para juízo de Deus sobre a terra. Mas o Senhor Jesus virá um dia e vai colocar a casa em ordem, amém, irmãos? E ele virá onde? Lá em Jerusalém, no mesmo lugar onde ele subiu. É aqui que está apontando. Mas não está falando do Monte Sinai, está falando do Monte Sião. Tudo agora é relacionado com a graça de Deus. Salmo 9:11 fala assim: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Salmo 99, verso 2. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Salmo 110, 2. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Então você está vendo, esse versículo está apontando para a volta de Jesus. Vai virar de onde? De Sião. Então é para mostrar para você que Deus já abandonou o Monte Sinai há muito tempo, que é o monte da lei. Então se você encontrar um irmão em Cristo que viva da lei, ensina ele a viver pela graça, porque Deus já mudou de monte. E por que está no lugar onde Deus não está mais? Amém, irmãos? E diz assim também a palavra de Deus: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Salmo 128, verso 5. Salmo 132, 13. Pois o Senhor escolheu a Sião. Todo eu falo Sião, você entende a palavra graça. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 134, 3. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Se você quer que a tristeza e o gemido fuja da sua vida, ande debaixo da graça. Amém? Pergunta para o irmão aí o que ele entende da graça aí. Tá bom. Você que ouviu a resposta dele, te convenceu a resposta dele? O Will está falando assim, eu acho que ele falou que convenceu, né? Tá bem. Agora continua. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Então, João, o que está observando? Quem anda na lei, uma hora ele vai desmoronar. Mas quem anda pela graça sempre permanece firme. Então, por que tem muitos desviados da igreja? É porque quer relacionar com Deus na lei. Mas quem relaciona com Deus na graça nunca desvia. Porque não é o poder dele, é o poder de Deus. É por isso que o Senhor falou para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, diante de Deus nós somos fracos para receber poder, mas diante dos homens nós somos fortes, porque é a graça de Deus que nos capacita a agirmos com autoridade, né, diante das pessoas. Amém, irmãos? Diante de Deus somos fracos, mas diante dos homens, irmã, nós temos que ser
fortes, entendeu? Diante dos homens você não chora, mas diante de Deus você chora. Porque às vezes a pessoa ela é fraca diante dos homens e quer ser forte diante de Deus, mas não é isso. Diante de Deus nós somos fracos, mas o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas diante dos homens ele nos dá autoridade, entendeu? Significa que nós podemos andar de cabeça erguida, porque a unção do Espírito nos capacita para andarmos de cabeça erguida. Mas tudo isso é se andarmos debaixo da graça de Deus na nossa vida. Então a graça é tudo aquilo que nós precisamos. Você vai repetir uma coisa, o irmão vai falar um pedacinho bem com medo, mas depois ele vai ter uma resposta alegre. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você não precisa de dinheiro. Bom, aí ele ficou triste, porque você falou isso. Mas fala assim: mas sim do favor de Deus. Pronto, aí ele se alegrou. Porque se você tem um favor de Deus, você vai ter o dinheiro que precisar. Está observando? Tudo depende do favor de Deus. Então você não precisa ficar preocupado que eu preciso ter sucesso na vida. Você se preocupa o seguinte: eu quero é a graça de Deus manifestando na minha vida. Se a graça manifestar, nós vamos ter tudo o que nós precisamos, amém? E vamos até ter mais, porque Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E continua assim, ó: e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 23. Jesus foi o primogênito, e nós estamos em Cristo, por isso que nós fazemos parte também da igreja dos primogênitos. Então nós somos aqueles que têm o nome arrolado no céu, amém, irmãos? Então por isso, o dia que você aceitou Jesus como Salvador, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Não sei como é esse livro, se é digital, o que ele é, não importa como ele é, mas a Bíblia fala que no livro da vida o nosso nome está escrito. Está escrito só porque um dia nós simplesmente abrimos a nossa boca e confessamos Jesus como nosso Salvador. Não foi assim que aconteceu com aquele ladrão na cruz? Ele simplesmente, na hora de morrer, falou assim: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não fez nada, ele apenas creu naquela obra de Jesus que estava para ser consumada. E olha que Jesus não tinha ainda nem morrido e nem ressuscitado, mas ele pediu para lembrar dele. E Jesus sabia que ele ia morrer, mas que ele ia também ressuscitar para a nossa justificação, amém? Então no Velho Testamento tudo era assim: o primogênito sempre recebia a herança maior, sempre era assim, né? Mas na graça de Deus nós somos pessoas também abençoadas. Então você nunca duvide da bênção de Deus, você sempre pede por mais favor de Deus multiplicando na sua vida, amém? Deus vê os motivos do nosso coração, Deus testa cada ser humano, né? Mas nós nunca mais seremos julgados por Deus para condenação, aquilo que eu falei no início. Deus vai nos julgar para nos dar recompensa quando Ele voltar, mas não para condenar. Mas isso não é assunto que a gente está falando, mas esse ano a gente vai falar sobre isso ainda, a recompensa de Deus. Mas o juízo de Deus virá sobre a humanidade descrente do Senhor Jesus, amém? Então Deus nos declarou justos, amém? Bom, eu sou justo porque Deus me declarou que eu sou justiça de Deus em Cristo. Hebreus 12, 24 fala assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio sangue, né? Então a pergunta é: onde que eu vou encontrar o Senhor Jesus? No Sinai ou Sião? Sião, que aponta para a graça do Senhor Jesus. Então o sangue fala, não fala? Mas vou voltar cá no sangue de Abel, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 4, dos versículos 9 a 11. Foi o primeiro homicídio na face da terra, quando Caim matou o seu irmão Abel. Mas a Bíblia fala que quando Caim chegou, o Senhor chegou diante dele, o que Deus falou para ele? O sangue de Abel clamou até mim. Mas só que o sangue de Abel clamou a Deus por vingança, não foi isso? Então o sangue de Abel clamou por vingança, mas o sangue de Jesus fala de perdão. Então por isso que nós estamos, não é debaixo do sangue de Abel, é debaixo do sangue de Jesus, porque o sangue de Abel fala de vingança, mas o sangue de Jesus fala de perdão. Olha o que foi lá em Lucas 23, 34. Na hora que Jesus estava para ser morto na cruz, ele clamou assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem.
Está vendo a diferença? O sangue de Abel clamou por vingança, mas o sangue de Jesus clama por perdão. Amém? Então o primeiro ponto que nós vamos estar meditando fala assim: ouça o sangue de Jesus. Hebreus 12, 25 fala: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Então a Bíblia fala, nós temos que ouvir uma voz, e a voz é que o sangue fala. Agora o sangue fala de quê? O sangue fala que nós somos perdoados. É isso que o sangue fala, que nós somos perdoados. Lá na carta de 1 João capítulo 1, 9, fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Né? Agora, o que é confessar pecado a Deus? Não é você ficar lá no desespero assim: Igor, me perdoa, me perdoa. Não é isso que Deus está falando. Ele está falando que confessar pecado é assim: eu concordo que eu errei, mas eu concordo que o sangue já me perdoou. Então o sangue é uma cachoeira, mas não quer dizer para a pessoa pecar, mas é para crer que ela é perdoada. Então o sangue de Jesus já perdoou o seu pecado do passado, do presente, e até o que você for cometer amanhã já está perdoado. Mas eu não estou incentivando ninguém a pecar, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que há uma provisão de Deus para aquilo que acontecer na nossa vida. Você não precisa viver mais debaixo de condenação, porque você já está perdoado. É por isso que lá em Romanos 8 fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando você pecar ou eu pecarmos, o que nós devemos fazer? Chegar diante de Deus confiantemente, crendo que somos perdoados, e pedir a Deus para nos ajudar a consertar o erro que nós cometemos, mas nunca debaixo de condenação. Então eu vou falar uma coisa para você que eu demorei um tempo para chegar nesse ponto, né? Antigamente eu ficava assim: Deus, pedir perdão ou não? Ficava aqui dilema comigo, né? Aí ficava lá: perdoa todos os meus pecados. Perdoar todos os pecados, você nem sabe que perdoa a multidão de meus pecados. Vou falar com você, irmão. Você que é crente de Jesus e cheio do Espírito Santo, você não pode ter multidão de pecados. Também é negócio errado. Como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem multidão de pecado? Tem pecado, né, mãe? E todos nós temos pecado. Você não pode falar que não peca. Você chama Deus de mentiroso. Então eu não estou falando que nós não pecamos. Eu estou dizendo que nós já somos perdoados. É diferente isso. Uma coisa é pecar, outra coisa é ser perdoado. Então nós precisamos crer que nós somos perdoados. Então o que eu cheguei à conclusão? Quer saber de uma coisa? Se eu já sou perdoado, eu não vou mais pedir perdão, não. E você sabe que eu vivo mais em paz assim? Então quando eu faço alguma coisa e não sentir bem por ter feito aquilo, né, e o Espírito Santo convence a gente que não devia ser feito, eu vou e peço a Deus para mudar meu coração em relação àquilo, mas não fico lá: me perdoa. Eu já declaro: eu sou perdoado. Mas vou te falar, mas eu fico tão em paz. E vou te falar uma coisa: ainda mais vontade de servir a Deus, porque eu não vivo debaixo de condenação. Porque a condenação tira a paz da vida da pessoa. Você nunca vai ser um crente vencedor se viver debaixo de condenação. Você nunca vai reinar em vida se viver debaixo de condenação. Que se quer reinar em vida, está lá Romanos 5,17. Você tem que basear sua vida na graça e que crer que recebeu o dom da justiça. O dom da justiça é o seguinte: eu sou inocente diante de Deus. Por que eu sou inocente? Não é que eu não errei, não. É porque meus pecados já foram todos perdoados. Então, quando cometer pecado, lembre-se: o sangue já é a provisão. Amém? Por isso que Apocalipse 12, 11 fala: e eles o venceram por causa do sangue. É por causa disso, João. O diabo é Rassatã, significa o acusador. A função do diabo é o tempo todo acusar. Mas você vira para ele e fala assim: mas o sangue já me perdoou. Quando certa vez que Lutero, né, nas lutas dele lá, né, dizem que o diabo apareceu para ele numa visão lá, uma lista mostrando os pecados dele, entendeu? Aí ele virou e falou o seguinte: mas o sangue de Jesus já me perdoou. O diabo desapareceu. Então o que faz o diabo desaparecer? É quando você crê que seus pecados foram todos perdoados. Você nunca vai vencer o inimigo se não crer que seus pecados são perdoados. Então você vê que o sangue não é simplesmente como a pessoa fala: o sangue de Jesus tem poder. Você precisa entender qual que é o poder maior do sangue: perdão de pecados. É isso que te traz paz, é isso que faz você avançar. Porque Paulo fala lá em Romanos 5:1, justificados pela fé temos paz com Deus. Você só vai ter paz com Deus, né, Paulo? Quando crê que os pecados são perdoados. Você está lembrado que a confissão lá aquele dia, né, Paulo? Lá na porta lá de casa, né? Se você não está lembrado, eu estou lembrando para você, né? Você declarou com sua boca lá que crê em Jesus como seu Salvador. Então você tem que falar o seguinte: você está selado por Deus, que seus pecados estão todos
perdoados. Agora levanta a cabeça e fala, Senhor, eu preciso de fazer isso na minha vida. Mas que eu sou perdoado, eu sou. Eu tenho um defeito na minha vida. Eu vou pedir a Deus para corrigir. Mas que eu sou perdoado, eu sou. Então quando uma pessoa mostrar seus defeitos, você reconhece seus defeitos, pede a Deus para consertar, mas nunca abaixa a cabeça e sempre declara, para cada defeito que você está apontando em mim, eu falo para você que o sangue de Jesus já me purificou. É isso que cala o inimigo. Se você cala Satanás e crê que os seus pecados foram todos perdoados, mas isso é por causa do sangue de Jesus. O João Batista, quando ele viu Jesus vindo, ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque no Velho Testamento matava-se cordeiro por causa do pecado, mas o cordeiro não tirava o pecado das pessoas, ele apenas cobria o pecado, ou seja, morria o cordeiro no lugar da pessoa, mas a natureza da pessoa continuava a mesma, pecadora. Agora com Cristo é diferente, ele morreu e ele mudou a nossa natureza. A nossa natureza agora, quando aceitamos a Cristo, deixou de ser uma natureza de pecador para ser uma natureza divina morando dentro de nós. Essa semana eu passei atrás de um carro, estava escrito assim, que Deus poderia, mais ou menos assim, Deus poderia morar em qualquer lugar, mas Ele escolheu morar no seu e colocou o desenho no coração. Então você vê o seguinte, que Deus, desse universo criador, Ele poderia morar em qualquer lugar que Ele quisesse, mas Ele escolheu morar dentro de nós, no nosso espírito. E quando é que Ele entra dentro de nós? É o dia que você fala assim, eu recebo Jesus como meu Salvador. Você recebe o sopro do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então nós não podemos viver uma vida de condenação, porque o sangue fala. O que o sangue fala? Fala assim, perdão dos pecados. Amém, irmãos? Então você só vai experimentar coisas maiores de Deus quando você acredita que é perdoado. Você nunca vai experimentar coisas grandes de Deus se você tiver dúvida do perdão, porque você vai ficar uma pessoa muito fácil de ser jogada no chão. É como uma areia movediça, né? Você só vai afundando nela. Então, essa crença que os seus pecados são perdoados é que vai te colocar num terreno que você nunca será abalado. Amém? Você vai vir as tempestades, mas você vai permanecer firme, né? Então, veja bem, se você recusar ouvir essa voz, você vai ficar uma pessoa muito movediça. Você vai para um lado, vai para o outro, você não firme. Está vendo que a mensagem é simples? O sangue fala de coisas superiores, fala do perdão dos pecados. Mas você sabe que a coisa mais importante na vida é perdão de pecado mesmo? Certa vez Jesus foi curar o paralítico, que desceu numa cama pelos seus 4 amigos, não foi? Está lembrando, né? Quando desceu, Jesus não mandou ele levantar. Jesus falou assim, perdoar são os teus pecados. Sabe o que Jesus falou aquilo para ele? Porque na crença dele, ele estava doente, ou é um pecado dele, ou é um pecado dos antepassados. Então Jesus primeiro liberou o perdão para gerar fé no coração dele, para ele levantar e andar. Aí depois que Jesus falou, perdoados são os teus pecados, aí os religiosos em volta falaram assim, Rosângela, quem é ele que pode perdoar pecados? Pois é, ele é o homem, mas que é Deus também. Isso é que desafia a humanidade, é um Deus que se fez homem. E se fez homem, e vou falar para você, ele voltou para o céu, mas ele não desfez do corpo dele. Ele está lá no céu, o Deus homem com o corpo glorificado. Por isso que ele vai voltar com o corpo nessa terra para reinar 1000 anos, mas com o corpo glorificado. Então as pessoas vão querer fazer guerra contra Jesus quando ele voltar, porque não admite que um Deus na forma de homem. Mas Jesus é o Deus que se tornou homem. E ele valorizou esse corpo de tal maneira que ele foi para o céu, mas não desfez dele. Apenas tem um corpo glorificado que pode atravessar a parede. Se um dia você tem sonhos de atravessar a parede, pode esperar que esse dia vai chegar quando Jesus voltar. Você vai ter um corpo glorificado, você pode viajar nesse universo quando você quiser, né? E sem precisar de avião. Amém? Foguete. É você e seu corpo. Amém? Nós vamos receber um dia um corpo glorificado. Então, tem um livro que está escrito assim, quando um judeu governará o mundo. Você fala, quando é que um judeu governará o mundo? Se um muçulmano ouvir um negócio desse, ele fica horrorizado. Mas quando eu falo, aí eu coloquei lá na mensagem, coloquei assim, o pessoal, reflita nisso aí, quando o judeu vai governar o mundo? Eu vou dar uma dica para vocês, começa com J maiúsculo. Né? Ele deve ter pensado, vai ser Jesus, né? Então, na verdade, Jesus, ele não deixou de ser judeu, porque ele nasceu judeu.
E ele vai voltar como um judeu que vai governar o mundo. Mas é o Deus homem. Ele veio da forma de homem para morrer na cruz. Mas agora ele virá montado num cavalo branco para ser rei dessa terra. Amém? E é o rei eterno. Então quando eu falo que Jesus é um judeu, ele é um judeu, é o homem perfeito, mas é o Deus que se fez homem. Amém? É por isso que eles na época de Jesus, eles não criam nele, porque para eles era inadmissível um Deus se fazer homem. E ele foi realmente homem, só que ele nunca pecou. Por isso que ele pôde morrer na cruz. Porque ele nunca pecou. Porque se Jesus tivesse pecado, ele não poderia ter morrido naquela cruz. Ele morreu porque ele não pecou. E ele veio como homem para mostrar para Satanás: eu estou te vencendo como homem, porque eu estou agora restituindo de volta aquilo que o homem perdeu lá no paraíso. Porque foi o homem que entregou para Satanás o governo desse mundo. Agora Jesus está tomando das mãos dele, já tomou, mas vai devolver para a igreja nos 1000 anos que eles estiverem aqui. Amém? Amém? Então esse Jesus morreu naquela cruz, mas é para perdoar os nossos pecados. Então quando você sabe que entre você e Deus não há mais pecado, quando eu falo que não há mais pecado, não é no sentido que não peca, não. É no sentido que já tem perdão. Então você tem que estar sempre relacionando com Deus o seguinte: não importa o que eu fizer, mas eu tenho certeza que eu já sou perdoado. Então nós vamos ter fé para orar, para pedir cura, para pedir muitas coisas. Porque aquele paralítico, depois que ele recebeu o perdão, ele adquiriu fé para poder pegar aquela cama e andar. Então só gera fé no nosso coração quando nós cremos que nós somos todos perdoados. Fala assim: o poder do sangue de Jesus é maior que qualquer pecado. Mas veja bem, irmãos, mas isso não é para incentivar a pessoa a pecar. Pelo contrário, quanto mais você valoriza o perdão, menos pecado você quer. Pode ter certeza disso. Porque lá no livro da oração do Pai Nosso, lá em Mateus, Jesus fala assim: não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Então todo dia, João, é bom a gente acordar com essa oração também: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas também me livra do mal. Ou seja, até da tentação você pode pedir a Deus para te livrar. Tem hora que você não consegue livrar dela, mas cair você pode pedir para não deixar. Mas as duas coisas têm que ser juntas. Senhor, me livra da tentação quando ela vier, para eu não cair, mas também me livra dela, porque se ela não vier é melhor ainda. Mas tem hora que ela vem, inevitável. Mas a tentação você não tem controle sobre ela, mas o cair está nas mãos de Deus para nos sustentar. Amém, irmãos? Então nós temos toda a ferramenta, né, irmã Eva, para levarmos uma vida de vitória, porque Cristo pagou o preço lá naquela cruz. Olha, no Velho Testamento era difícil, meu amigo. No Velho Testamento as pessoas tinham que esforçar para fazer. Agora no Novo Testamento, Cristo fez tudo. É só você depender dele que as coisas caminham. Então a gente precisa de ter favor de Deus em tudo na nossa vida. Então veja bem, o meu netinho vai jogar o futebolzinho dele. Eu falo: meu filho, você entrar em campo, faz o seguinte: mesmo que você peça: Senhor, me dê favor do Senhor que estiver jogando minha bola aqui. Porque onde tiver favor, não vai ser uma pessoa violenta lá dentro. Entendeu? Ele não vai ficar nervoso lá dentro. Porque campo de futebol dá muito contato físico, né? Mas se pedir favor de Deus, consegue se controlar. Então é tudo na vida. Você vai ali num restaurante, você vai só para almoçar. Mas você pode pedir a Deus também favor lá no restaurante. Porque quando manifesta favor, o seu comportamento ali é diferente. Amém? Amém. Então, tudo na nossa vida dependemos do favor do Senhor. Amém? Amém? Então, nós já temos a provisão do Senhor, que é o perdão dos nossos pecados. Aí eu volto a falar na ceia. Por que você precisa valorizar a ceia? Porque a ceia vai mostrar para você que seus pecados são perdoados. Mas você sabia que tem muitos irmãos que quando... Aqui não tem jeito de fugir não, porque nós temos ceia todo domingo, né? Mas igrejas assim, algumas igrejas celebram a ceia uma vez por semana, perdão, uma vez por mês, e sempre é o primeiro domingo. Então aqueles irmãos que sabem que é no primeiro domingo, e eles não estão andando lá com a vida muito boa, então nesse primeiro domingo eles não vão no culto, porque sabe que vai dar a ceia, mas ele deveria ir, porque a ceia não é para ele lembrar dele, é para ele lembrar que os pecados são perdoados. Então ele chega no culto e participa da ceia, ele olha ali e fala assim: isso é para me lembrar que os pecados foram todos perdoados. Ele vai ter fé e força de Deus para combater o pecado que ele anda cometendo na vida e não está conseguindo largar. É porque ensinaram errado, que é para você ficar olhando para você. Não, a Bíblia manda olhar para Jesus. A ceia é para olhar para Jesus.
Por isso que no início do culto eu falei o seguinte: eu não vou tomar ceia. Se você já foi batizado numa igreja evangélica, você pode participar, que é para lembrar os seus pecados foram todos perdoados. Então cada dia mais precisamos valorizar a ceia, que ela é uma ordenança de Cristo, e Jesus falou que nós deveríamos celebrar a ceia em memória dele, né, irmã? Não é em memória sua, é em memória dele. Agora você vai pegar a ceia e vai ficar lá analisando a sua vida? Não pode, você está fazendo tudo errado. É em memória dele, eu vou pensar nele, que por causa dele os meus pecados foram todos perdoados. Então tudo que acontece agora na nova aliança, a velha aliança de Moisés era a lei, agora na nova aliança, tudo é por causa do perdão de pecados. Então, irmão Marco, falar de perdão de pecados, as pessoas acham que é uma mensagem muito simples, mas é isso que o sangue faz, é garantir perdão de pecados, e ele abre as portas para todas as coisas. Se você não crê que seus pecados são perdoados, você não tem fé para fazer mais nada, você não tem paz, você vive uma vida de tormento. Mas quando você chega lá na sua casa e deita e fala assim: os meus pecados são perdoados, e quando o Espírito Santo te mostrar algum erro, ele vai te mostrar um erro, Helena, não é para te condenar, para mostrar que você precisa melhorar nisso, mas sempre lembrando, há provisão para te ajudar. O Espírito Santo não mostra as coisas da vida da gente para falar: agora se vira. Ele mostra, mas para dizer: mas aqui está o poder para te ajudar a caminhar a sua vida. Amém? Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Mateus 28, que Jesus falou: ide por todo mundo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então, o perdão de pecados é a porta de entrada, mas você tem que caminhar a sua jornada também crendo que os seus pecados são perdoados. Efésios 1,7 fala assim: no qual nele, né, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Está vendo? Onde fala de sangue, está falando de perdão de pecados. Então, por que a Bíblia fala tanto de perdão de pecados? Porque você só vai avançar em Deus se crer que os seus pecados foram todos perdoados. Você nunca vai ter uma vida cristã frutífera se não crer que seus pecados são perdoados, né? Segundo, fala assim: o sangue fala do perdão que gera fé. Então você está observando, o sangue é para perdão dos pecados, mas quando você crê que os seus pecados são perdoados, você também vai ter fé sendo gerada no seu coração. Amém? Então por que nós podemos pedir as coisas a Deus? Porque o Senhor faz, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: que nós devemos ter consciência, mas não é de pecado, é consciência de perdão. Aí se eu pecar, você vai pedir a Deus para analisar a sua vida, não para te condenar. A análise, João, não é para condenar, a análise é para ver o que eu preciso melhorar. Mas o que você tem que fazer? Nunca trazer isso como condenação. Se você ficar analisando a sua vida e te condenando, aí já não é o Espírito Santo mais, é o acusador. Agora, se você está analisando a sua vida para melhorar e pedindo ajuda a Deus, é saudável, porque todos nós precisamos ver o que nós podemos melhorar, mas nunca debaixo de condenação. Mas em tudo tem que estar sempre consciente de perdão. Na minha mente tem que estar assim: eu sou perdoado em Cristo Jesus. Vamos falar assim, Romanos 8, vamos falar assim: nenhuma condenação há para cristão em Cristo Jesus. Amém? Então não há condenação na nossa vida. Lucas 24, 47 fala assim: e que em seu nome, quer dizer, no nome de Cristo, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando a Jerusalém. Amém? Terceiro ponto, fala assim: o perdão gera amor. Então eu quero falar para você o seguinte: Jesus, ele foi na casa de Simão para ser hospedado por ele. Está lá em... eu vou ler um texto aqui para você. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Então Jesus chegou para ser hospedado na casa de Simão, que tem a ver com esse tema aqui, que o perdão de pecados gera amor, né? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Aí Jesus entrou na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Então o que ela fez? Ela derramou o perfume nos pés de Jesus, e ela fazia o quê? Com os cabelos, ela enxugava os pés e beijava os pés do Senhor Jesus. Como que ela fazia isso? Porque não tinha mesa para as pessoas sentarem.
elas sentavam no chão, não tinha cadeira, né? Aí ela tinha a mesa, elas sentavam no chão, jogavam as pernas para trás e colocava às vezes a posição assim na mesa, mas a pessoa ficava sentada no chão e jogava os pés para trás, né? Então ela chegou por detrás de Jesus e começou a beijar os seus pés, né? Então ela nem se preocupou se estavam empoeirados, né? Mas a Bíblia primeiro falou, essa mulher era uma mulher o quê? Pecadora. Então, depois daquele momento ali que ela beijou os pés, o fariseu ficou criticando ela, né? Como é que desperdiça tanto assim, né? Aí Jesus falou para ele assim, certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e outro só devia 50. Os 2 não tinham como pagar, então ele perdeu o que devia uma dívida de 500 e o outro que devia uma dívida de 50. Aí perguntou para ele, qual desses 2 você acha que vai amar mais? Aí ele falou assim, a quem mais perdoou. E Jesus falou para ele, você julgou bem. Ele falou, eu entrei na sua casa, você não me deu nada para lavar os pés, né? Foi o que ele falou com ele. Entrei na tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, que a mulher regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Por isso te digo, perdoados-lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Então você presta bem atenção. Quem que Jesus fez uma pergunta para ele? Quem você acha que ama mais? Aquele que sente que é mais perdoado ou menos perdoado? Ele respondeu que é mais perdoado. Então significa, João, quanto mais você crê de coração e medita que é perdoado, o seu amor por Deus cresce. Agora, aquele irmão que não crê muito que é perdoado, o amor dele é menor. Porque quanto mais você medita que é perdoado, isso vai produzir em mim e você um amor maior para com o Senhor. Porque você está valorizando o perdão dele. Por isso que Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora, você imagina, né? Aqui não tem ninguém aqui que nunca sacrificou criança lá nas macumbas. Aqui não tem, eu estou olhando assim, ninguém aqui fez isso, né? Sacrificou alguém na macumba, né? Mas você imagina uma pessoa que já sacrificou crianças para demônios e experimenta o perdão de Deus, ela vai amar muito a Deus, porque o pecado dela, ela considera que foi algo horroroso. Então é isso que acontece. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, acontece também o contrário. Às vezes uma pessoa foi criada na vida da igreja, né? Então nós temos ali os filhos do Fabrício, né, Fabrício? Foram criados na vida da igreja. Eu também fui criado na vida da igreja. Eu nunca participei das coisas do mundo, mas não precisa participar para saber que não presta. A gente veio fora que já não presta mesmo, né? Mas o que acontece? A experiência minha de um jeito e daquele que viveu atolado no pecado de outra maneira. Mas todos precisamos valorizar o perdão. Porque mesmo que eu fui criado na vida da igreja, se eu não tomar consciência do perdão de Deus, eu não valorizo. O meu amor por Deus não cresce. Mas quando você valoriza o perdão, o seu amor por Senhor cresce. Amém, irmãos? Agora, quem quer ser conhecido por Deus aí? Conhecido por Deus, irmão, Deus conhece todo mundo, que Ele é onisciente. Mas quando a Bíblia fala que quer ser conhecido por Deus, sabe quem é conhecido por Deus? Aquele que eu amo. Então, se você quer ser conhecido por Deus, na intimidade, que Ele conhece todo mundo, eu estou falando da intimidade, nós precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Mas eu nunca vou amar o Senhor se primeiro não meditar o quanto eu sou perdoado. Amém? Graças a Deus, né? Por isso. Porque nós temos um Deus que nos perdoa, e só de você saber, João, que não há condenação na sua vida, isso tem que produzir em nós uma admiração muito grande pelo Senhor, amém? E vontade de servir a Ele. Mas se você vive debaixo de condenação, você não tem esse sentimento, essa crença despertada em você de amar o Senhor, amém? Então medite o quanto que é perdoado, que o seu amor pelo Senhor também vai crescer cada vez mais, amém? Então foi o que aconteceu com essa mulher, né? De tanto que ela foi perdoada, ela amou muito ao Senhor. E quarto fala assim, o perdão nos enche do Espírito Santo. Sabe quando isso aconteceu? Quando Pedro foi pregar para Cornélio. Lá no livro de Atos, capítulo 10, o versículo 43 e 44, fala assim, dele, aí Pedro está pregando para Cornélio, olha, dele, falando de Cristo, né? Todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe perdão de pecados.
Então Pedro estava lá fazendo o discurso dele. No finalzinho do discurso, Pedro falou assim: todo aquele que nele crê recebe perdão de pecados. Cornélio ouviu aquilo, João. Ainda Pedro falava, né? Ele interrompeu, caiu o Espírito Santo sobre todos. Que hora que o Espírito Santo encheu aquela casa? Foi quando Pedro falou do perdão de pecados. A gente não quer ser cheio do Espírito Santo? Você nunca vai se encher do Espírito Santo se você também não meditar enquanto é perdoado. Porque uma pessoa que fica debaixo de condenação, ela não consegue nem deixar o Espírito fluir na vida dela, porque ela está debaixo de condenação. Você chega aqui no culto, você está debaixo de condenação, o Espírito vai fluir em você, porque você está ali com a consciência pesada. Mas se você entra e fala assim: em Cristo eu sou perdoado, o seu Espírito fica livre para o fluir do Espírito Santo. Então, perdão de pecado, você viu, né? Ele fala que nossos pecados são perdoados, mas ele gera fé em nós, é isso? Ele gera amor e nos faz também ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque nós queremos ter fé, mas nunca vai ter fé se não tiver consciência de perdão. Você vê que é uma mensagem simples, né? Perdão de pecados, mas é a mais importante da nossa vida, porque você nunca vai ter relacionamento com Deus debaixo de condenação. E você não vê seu inimigo se você não acreditar que é perdoado, porque Apocalipse 12:11 fala que ele foi vencido pelos irmãos do passado por causa do sangue. Então, João, essa questão que o pessoal fala: o sangue de Jesus tem poder, às vezes eles nem sabem que poder é esse, mas o poder maior do sangue é esse: perdão de pecados. Amém, irmãos? Por que anjos não podem pregar a salvação? Sabe por que anjos não podem pregar a salvação? Porque eles não precisaram de perdão, eles estão lá no céu. Por isso que anjo não vai pregar para os outros, porque eles não entendem o que é perdão de pecados. Mas o homem pode, porque o homem experimentou o perdão de pecados. Os anjos vão ter a função deles para pregarem na grande tribulação, que é o evangelho do rei. Mas hoje, na graça, os anjos não pregam, porque eles não entendem o que é perdão de pecados, que eles não experimentaram. Cornélio foi um anjo que apareceu para ele. O anjo não poderia ter pregado para ele? Não. Poderia, mas o anjo não pregou. Falou: vai e manda chamar Pedro. Pedro tem as palavras para você. Porque Pedro experimentou o que é perdão de pecados. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi? E o dia que Jesus ressuscitou, Pedro foi lá no túmulo, quem apareceu para ele? Jesus. Mas quando Jesus olhou para ele, não foi com um olhar de condenação, foi com um olhar de perdão. E depois Jesus falou para Pedro 3 vezes também: apacenta as minhas ovelhas. É isso? Então Pedro, ele foi introduzido no ministério por uma coisa só: no olhar de Jesus ele viu perdão. Amém? É isso que nós devemos também olhar para o Senhor. Ele é autor e consumador da nossa fé, e que em Cristo nós somos perdoados, que não tem condenação sobre a nossa vida. E o que resolver com os nossos pecados? Pedir a Deus força para largar, mas nunca duvidar do perdão. Lá no livro de João, na primeira carta de João, capítulo 2, ele fala mesmo que nós temos um advogado junto ao Pai. Mas ele continua dizendo, né? Existe um sangue. Lá fala que é o sangue. Então, quando Deus olha para nós, Ele não pode nos condenar, porque Ele vê sobre nós o sangue. Amém? Amém. Então, o sangue é que nos protege. Então, nós estamos debaixo do sangue. E sangue fala de perdão. Então, nossa vida é uma vida de sucesso, porque nós estamos debaixo do sangue. Por isso que nós podemos nos achegar a Deus por causa do sangue. Ninguém aproxima de Deus com liberdade debaixo de condenação, mas porque nós somos perdoados, nós somos aceitos em Deus. Amém? Amém. Fala assim: eu sou justo. Eu sou perdoado. E sobre mim não há nenhuma condenação. Amém, irmãos? Então vamos ficar em pé e vamos ouvir essa música, né? E meditar um pouco nela. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos cada vez mais, ó Deus, meditar no quanto que nós somos perdoados. Muito obrigado, ó Deus, porque nós somos perdoados, mas isso não significa que nós queremos pecar. Livra-nos do pecado, livra-nos da tentação, não nos deixe cair em tentação. Nós queremos levar uma vida que agrada ao Senhor, queremos amar mais ao Senhor. Pai, que possamos cada vez mais crermos o quanto que somos amados, que somos perdoados. Muito obrigado pelo teu perdão. Sacrifício.